Bom dia, alunos do segundo ano. Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, alunos do segundo ano. Estão me ouvindo? Oh, meu Deus. Só hoje nós vamos iniciar o estudo do liberalismo. Nós vamos estudar o liberalismo. Bom dia, minha filha. Hoje nós vamos iniciar o estudo do liberalismo e, para isso, faremos uso de uma videoaula. Após a apresentação dessa videoaula, nós vamos juntos, eu e vocês, analisá-la e, paralelamente, fazer um pequeno resumo, que será útil para o nosso estudo para a prova da segunda unidade. Ok? Eu acabei tirando a apresentação daqui, foi falha minha. Só um minutinho que eu vou tentar colocar de novo o que eu tirei aqui. Então, vocês já estão vendo na tela o vídeo do liberalismo, eu vou começar a apresentá-lo, tá ok? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio, Colégio Felícia Freire. Vamos começar mais uma aula de história. O nosso tema de hoje será o liberalismo, palavra em moda até nos dias atuais. Primeiro, nós precisamos entender o que é o liberalismo. Então, o liberalismo, na realidade, é uma política econômica que vai se firmar na Europa e também na América do Norte a partir de meados do século XVIII. Basicamente, o liberalismo ele combate o intervencionismo do Estado em todos os domínios, mas principalmente na economia. Na economia, os liberalistas eles defendem, é óbvio, a propriedade privada e a iniciativa privada. Também eles defendem a autorregulamentação econômica através do mercado. O que significa autorregulamentação econômica através do mercado? Eles dizem que o mercado se harmoniza naturalmente, sem intervenção do Estado, basicamente através da livre concorrência e das leis da oferta e da procura. Então, ele preconiza, defende, vamos dizer assim, a existência de um Estado mínimo, que deveria ter como funções, basicamente, as funções judiciais e de defesa. Nós temos aí um pequeno esquema sobre o liberalismo econômico, que deseja o fim da intervenção do Estado na economia. Resumidamente, é isso que os liberais desejam. Nós temos aí o conceito de fisiocratismo. Nós temos os fisiocratas, que acreditam que toda a riqueza de um país vinha de seus recursos naturais, e os economistas clássicos, que defendem a liberdade comercial e intervenção em determinados momentos do Estado na economia. O pensamento liberal. O pensamento liberal, ele não é uma coisa homogênea, ele é heterogêneo, ele tem uma grande diversidade de ideias que vão evoluindo por conta própria e com as necessidades comerciais e econômicas da sociedade. Nós podemos dizer que um dos pioneiros do liberalismo foi John Locke. Vocês lembram de John Locke, lá do Iluminismo, aquele que construiu os direitos inalienáveis do homem e do cidadão? Porque John Locke é o primeiro a defender dois pontos que os liberais defendem com garras e unhas, que é a liberdade e a propriedade privada e o direito sobre a vida. Então, nós temos uma figura aqui sobre a autorregulamentação do Estado,
que acredita que não precisa do governo intervir na economia, que na realidade as leis de oferta e procura, ou seja, oferta e demanda, e a livre concorrência de mercado, elas harmonizam por si só a economia de um país. Vamos falar um pouquinho sobre os pensadores liberais. Vamos falar primeiro, óbvio, sobre Adam Smith, o pai do liberalismo, né? Ele defendia claramente que o papel do Estado na economia devia ser reduzido e que deveríamos acreditar piamente na autorregulação do mercado. Essa autorregulação ou regulamentação do mercado, eu friso para vocês, é uma teoria que diz que o Estado não precisa intervir na economia, porque a economia por si só se harmoniza através da livre concorrência e através das leis de mercado, das leis de oferta e procura. Então, o Estado deve limitar-se a facilitar a produção privada, a manter a ordem pública e fazer respeitar a justiça e proteger a propriedade. É isso que o nosso amigo Adam Smith diz. Smith defende ainda a concorrência entre os privados no mercado livre, acreditando que seus interesses naturalmente se harmonizam em proveito do coletivo. O nosso amigo Adam Smith, nas suas teorias, ele desconsidera um fator muito importante, gente, que é a cobiça, que é a concorrência predatória, que é a exploração do mais fraco. O nosso amigo Adam Smith, ele doura a pílula acreditando que o burguês, que a classe burguesa, que o detentor do capital, naturalmente vai frear seus impulsos de ter mais, vai frear a sua ganância, baseado no respeito ao Estado, baseado no respeito ao trabalhador e baseado no respeito das leis de livre comércio e de oferta e procura e de livre concorrência. Esse cidadão, ele era muito inocente, me perdoem falar isso, ou realmente ele vivia em outro planeta que não era a Terra. Vamos continuar. Nós temos Jeremy Bentham, também um dos pensadores liberais mais conhecidos. Ele tinha uma visão bem otimista da iniciativa privada. Ele afirmava que quando o indivíduo trabalha para concretizar seus objetivos econômicos, está igualmente a contribuir para o desenvolvimento da riqueza de todos. Então, a riqueza de um é a riqueza de todos. O Jeremy Bentham, ele também desconsidera um detalhezinho que é a concentração de renda. Às vezes a riqueza de um é o empobrecimento de outros. Então, Jeremy Bentham, assim como o nosso amigo Adam Smith, ele desconsidera alguns detalhes. E o que ele acha do Estado, o nosso amigo Jeremy Bentham? Ele acha que o Estado deveria evitar intervir no desenvolvimento da sociedade e deveria se limitar às funções judiciárias, garantir a segurança da riqueza adquirida pelos seus particulares. Ou seja, o Estado cabe defender a propriedade privada, defender a riqueza acumulada e os seus detentores. Vamos para Edmund Burke, 1729-1797. Ele diz que o Estado é o pior inimigo da sociedade e da riqueza coletiva. Porque o nosso amigo Edmund Burke, ele diz que quanto maior o Estado, mais burocrático ele se torna, e por se tornar mais burocrático, ele se torna danoso à sociedade. Ele se torna danoso ao desenvolvimento de uma nação. Aqui nós temos um cidadão que talvez vocês conheçam, aí da geografia, Thomas Malthus, 1766 a 1834. Ele foi muito popular no início do século XIX por afirmar claramente que o Estado devia limitar-se a proteger os mais ricos, recusando quaisquer direitos aos mais pobres. O único conselho que esse cidadão aqui dá aos mais pobres é não se reproduzam. Então, é uma criatura esse nosso amigo Thomas Malthus. Wendell von Humboldt, ele preconizava que o crescimento do Estado é mais ou menos
o que preconizava também o que nós falamos do Edmund Burke, que o crescimento do Estado é associado ao mal porque ele se torna, conforme o Estado cresce, vai aumentando a burocracia, isso vai gerar a ruína dos cidadãos, vai gerar vai impedir o desenvolvimento pleno da nação, vai impedir o enriquecimento do cidadão que vive nessa nação. O nosso amigo Humboldt, ele defende o Estado mínimo. Nós temos aí também o John Stuart, de 1806 a 1873, aonde ele se dedica a dizer que a principal função do Estado é de procurar promover melhores oportunidades para o desenvolvimento pessoal e social para todos os indivíduos, nomeadamente através da educação. O John Stuart Mill, ele é um dos poucos liberais ou liberalistas, como vocês queiram, que vai ligar desenvolvimento ao conhecimento e educação. Tá? Bom, mas ele é um liberalista, ele não aceita a intervenção do Estado em qualquer coisa dos indivíduos sejam capazes de resolver por si mesmos. Então, o nosso amigo, o John Stuart Mill, ele tem a sua característica, vamos dizer assim, diferenciada, porque ele vai relacionar o desenvolvimento pessoal e social através da educação. E ele acredita, utopicamente, que não precisa intervenção do Estado, porque um cidadão culto, educado, ele sabe resolver os problemas por si próprio. É uma visão bem utópica, bem característica. Os exemplos que eram utilizados pelos liberalistas para explicar o sucesso do pensamento liberal e de nações que o adotaram, mesmo que parcialmente, eles usavam como exemplo 3 revoluções burguesas: a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Vamos ver algumas características do liberalismo no século XIX, né? Então, nós sabemos que o liberalismo dominou a política e a economia da Europa e dos Estados Unidos no século XIX. Mas nem sempre ela foi fiel ao seu combate contra o intervencionismo estatal. Na realidade, o que os liberais querem é que o Estado os sirva e sirva aos seus interesses. Se o Estado os servir e servir os seus interesses, o Estado pode intervir. Basicamente é isso que os liberais pensam. Então, na primeira metade do século XIX, os liberais são defensores da propriedade privada, da economia de mercado, da liberdade de comércio internacional. E são contrários a quê? Eles são contrários e desejam o fim das corporações, a desregulamentação do trabalho. O que é isso, gente? Desregulamentação do trabalho é acabar com as leis trabalhistas. Acabar com as leis trabalhistas que determinam os direitos mínimos do trabalhador. Eles também defendem as liberdades políticas e governos representativos. Então, nessa primeira metade do século, o Estado deve ser reduzido a uma expressão realmente mínima, limitando a assegurar condições para o pleno desenvolvimento da economia privada, claro, promovendo a criação de infraestrutura. O que eles chamam de infraestrutura? Estradas e transportes, que realmente são fundamentais para o desenvolvimento da economia. Ou seja, o Estado ele deve criar estrutura e infraestrutura para todas as áreas onde se podem obter lucro. Todas as áreas que podem gerar lucro, né? O Estado deve intervir minimamente, mas deve intervir criando estrutura e infraestrutura para o pleno desenvolvimento das funções desses órgãos privados geradores de riqueza. Bom, nós vimos a maneira como eles pensavam na primeira metade do século XIX. Vamos ver como eles estão pensando na segunda metade do século XIX. Gente, eu friso que a principal característica do pensamento liberal é a não intervenção do Estado na economia. Mas, na realidade, o que os liberais querem é que o Estado intervenha na economia quando for a seu favor ou na defesa dos seus privilégios e direitos.
Nós vamos ver isso mais detidamente agora. Na segunda metade do século XIX, o que os liberais querem do Estado? Primeiro, eles querem a proteção do mercado interno face à concorrência internacional. Mas eles não defendiam a livre concorrência? O que mudou? O que mudou é que a Europa está toda industrializada em plena revolução industrial e os países começam a buscar mercados consumidores externos. Ou seja, a França quer vender seus produtos na Inglaterra, a Inglaterra quer vender na Alemanha, a Alemanha quer vender na Espanha, e aí vai. E essa concorrência começa a ser danosa para a burguesia local. Então, a burguesia local começa a cobrar o Estado para que ele taxe, sobretaxe com tributos, impostos, os produtos estrangeiros, garantindo assim o mercado dos produtos nacionais. Aí o liberalismo já se contradisse de novo. Eles não são aptos, eles não são os maiores defensores da livre concorrência. O que aconteceu então agora? Que eles querem que o Estado intervenha, sobrecarregando de taxas e tributos produtos internacionais para a valorização do produto nacional. Isso é um protecionismo. Vamos para o segundo item que eles começaram a exigir do Estado. No final do século, eles vão começar a reclamar a intervenção do Estado na conquista de novos mercados internacionais. Pessoal, essa segunda exigência dos liberais é que vai dar origem ao imperialismo e ao neocolonialismo. Nós vamos ver que as nações industrializadas e detentoras do pensamento liberal, essas nações elas querem mercados novos para consumir seus produtos. Só que nós vimos que, no item anterior, que essas nações também exigem que o Estado defenda o mercado interno. Então, como é que tu vai aumentar o mercado consumidor se os mercados das mais variadas nações estão fechados por medidas protecionistas? Só tem um jeito. Tu vai ter que achar novos mercados. E como é que tu acha novos mercados? No caso, eles acharam novos mercados através do imperialismo ou do neocolonialismo que foi feito sobre o continente asiático e africano. Nós vamos ver que esse pensamento liberal vai ser a principal causa do imperialismo europeu nesses dois continentes. Mas isso é tema para uma próxima história. Terceiro item é o acesso a regiões com recursos naturais. Ou seja, os liberais eles cobram do Estado que o Estado provê, para o Estado prover matérias-primas baratas. E como é que o Estado vai prover isso? Só tem um jeito. Invadindo outras nações, dominando seus recursos naturais e transpondo esses recursos naturais para a mão dos liberais de suas nações a preços mórdicos, a preços muito baixos, levando as nações dominadas a uma situação de submissão e miséria. Então, não há como desvincular o liberalismo da segunda metade do século XIX do imperialismo. Imperialismo e liberalismo, eles andam de mãos dadas. E o pior, gente, é que os liberais, para justificarem as atrocidades que eles farão no continente asiático e africano, eles vão criar uma deturpação da teoria darwiniana e vão criar um darwinismo social. O que é darwinismo social? É uma coisa bem funesta, bem macabra. O darwinismo social é o seguinte: é a concepção que o Estado deve apenas se concentrar em criar condições. Preste bem atenção. O Estado deve centrar suas atenções em criar condições para que os mais aptos prevaleçam sobre os mais fracos. Deixa eu explicar para vocês. O Darwin, isso aí vocês podem saber melhor com Dante lá, de biologia, mas o Darwin, no seu livro de evolução, né, Evolução das Espécies, ele observou que o mais apto, ou seja, o ser mais bem preparado, ele acaba predando o ser menos preparado. Então vamos aqui a um exemplo. O leão tem dente, tem garra, tem velocidade, tem visão noturna e vários outros apetrechos. Ele vai ser o predador do veado, que não tem nada disso, que é mais fraco.
Então, o darwinismo social pegou uma característica biológica e transpôs para a sociologia. Desculpe, dizendo que o Estado devia proteger os mais aptos para que eles prevalecessem sobre os mais fracos. Vamos traduzir: o Estado deve dar condições para que os mais ricos e poderosos prevaleçam sobre os mais pobres e menos ricos. E manter a ordem para que esses mais fracos não se revoltem contra os mais fortes. Então, o darwinismo social, resumindo, é algo que defende a exploração do homem pelo homem, protegido pelo Estado. Gente, a pirâmide social, segundo o liberalismo do século XIX, é uma coisa quase macabra. Vocês estudaram história, várias pirâmides sociais, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, e por aí vai. E sempre no topo da pirâmide tem alguém, ou é um imperador, um rei, um monarca, sei lá o quê. Né? No caso do liberalismo do século XIX, o que está na cabeça da pirâmide social não é um ser humano, não. É o capital. Ou seja, o dinheiro prevalecendo sobre todos e sobre todas as coisas. Abaixo do dinheiro vinha a burguesia, os governantes e o alto clero. Abaixo deles vinha o clero. Abaixo do clero vinha o exército. Abaixo do exército vinha a classe média. E, finalmente, sustentando toda essa pirâmide, sendo escravizado por todos acima, o povo em geral. Liberalismo no século XX, já o século passado, o liberalismo, com seus pensamentos protecionistas, imperialistas e por aí vai, ele acabou dando origem a diversas revoltas e revoluções e acabou culminando sendo uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que mergulhou o mundo e a sociedade em geral no verdadeiro caos. A crise de 1929, ela vai abalar a confiança no mercado e como consequência desse abalo, a sociedade vai exigir. Deixa eu explicar melhor isso para vocês, talvez alguns não lembrem de que crise de 1929 eu estou falando. A crise de 1929 é a segunda grande crise do capitalismo. Vocês estudaram isso lá no nono ano, né? No período entre guerras. É quando o capitalismo sofre uma grande crise, porque os Estados Unidos, a maior nação capitalista da época, simplesmente fale. E quando ela falir, todo o capitalismo e todas as demais nações capitalistas se afundam junto com ela. Bom, resultado dessa grande crise, a população em geral se revoltou contra o pensamento liberal e exigiu que o Estado intervisse na economia. Né? Então, nós vamos ver que essa crise aí, originada lá, tem um princípio, sua origem nos anos 20 e 30, e que vai dar origem a governos totalitários como nazismo e fascismo, depois que tudo isso passar, a população vai começar a se revoltar contra o pensamento liberal e exigir que o Estado tenha uma função regulatória, que não permita a exploração do homem pelo homem, que não permita atos imperialistas e por aí vai. Então, surge a preocupação com políticas sociais, a regulamentação do mercado, né, que agora está na ordem do dia. O Estado vai crescer em número de funcionários e vai começar a absorver múltiplas funções. Então, diversas funções que haviam sido retiradas do Estado pelo pensamento liberal vão começar a fazer parte do Estado. Então, nós vamos chamar isso aí de Estado-providência. Sai o pensamento liberal e entra o chamado Estado-providência, que tem como objetivo maior assegurar o bem-estar da maioria da população e não só defender os interesses e privilégios da minoria mais rica e liberal. No final dos anos 70, o liberalismo vai ressurgir. Por que o liberalismo ressurge no final dos anos 70? Por causa da chamada globalização. A globalização, ela
está crescendo, é um movimento que está crescendo no final dos anos 70, e ela prega coisas interessantes como a liberdade do comércio internacional, o fim do protecionismo, e a fim de tornar mais atrativos os países investidores nacionais e estrangeiros. Ela apela para a redução de impostos, o fim da intervenção do Estado em setores potencialmente lucrativos, como saúde, educação, transporte, energia, comunicação e água. Então, observa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população se dá conta que o liberalismo ele é danoso. Se faz necessário um Estado que regulamente a economia, que busque a justiça social e que proteja a maioria dos cidadãos da ganância de uma minoria que busca cada vez mais recursos e mais riqueza. Então surge o Estado-providência. O Estado-providência que defende justiça social e que se diz a serviço da maioria da população, que se diz a serviço do interesse da maioria da população e não só do interesse dos privilégios de uma minoria. Ok? Só que no final dos anos 70 vem um movimento de globalização, ele se intensifica. E o movimento de globalização ele é muito atrativo, ele fala coisas que a pessoa gosta de ouvir. Por exemplo, a liberdade de comércio internacional. Ou seja, chega de protecionismo. Que os países deveriam diminuir sua carga tributária para que outros países pudessem investir nesse país e trazer mais riqueza a esse país. É a famosa teoria do capital estrangeiro, a entrada de capital estrangeiro para enriquecer mais o país. E também prega que o Estado não deve intervir tanto na economia e deve abrir mão de funções que são altamente lucrativas, como saúde, educação, transporte, energia, comunicação e água. Pessoal, saúde, educação, transporte, energia, comunicações e água, durante muito tempo foi vista como áreas de proteção nacional, que não devem ser privatizadas, que não devem ser exploradas, porque a exploração visando o lucro nesses setores traria o caos para a maioria da população. Faria algo terrível que é a chamada concentração de renda, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Bom, o Estado-providência sempre vai se opor ao Estado mínimo. Após 2 décadas de políticas liberais, constata-se exatamente isso que eu acabei de frisar, que o Estado liberal e também a globalização, como consequência final, ela acaba gerando um fator muito terrível, que é a concentração de renda. Ricos mais ricos, pobres mais pobres. E ela produz uma redução gradual das políticas sociais. Né? Ou seja, cada vez menos se preocupa com educação gratuita, cada vez menos se preocupa com saúde gratuita, cada vez menos se preocupa com alimentação ou garantias alimentacionais. Perdão, alimentacionais não existe, me perdoem essa palavra. Garantias alimentícias à população. E se prega uma coisa chamada meritocracia, que é se vire, meu filho, né? Tu tem que fazer por merecer por todas essas coisas. Só que sem política social fica muito difícil esse negócio de meritocracia. Um cidadão nascido na favela, no meio de tiroteio, no meio do tráfico, sem uma boa escola, sem higiene, sem boa alimentação, como é que ele vai concorrer com um cidadão de classe média que estuda em escola particular, que mora num bairro higienizado, com segurança pública? Né? É uma coisa um pouco complicada de se explicar. Pessoal, eu friso para vocês, isso não tem nada a ver com direita nem com esquerda. Isso tem a ver com história. Nós estamos falando da evolução do liberalismo nas décadas e agora estamos falando a evolução do liberalismo no século XX. Justiça social tem que ser pregada tanto por esquerda quanto por
direita. Defender o cidadão mais fraco da exploração do mais rico deve ser defendido tanto pela direita como pela esquerda. Isso é uma lição que os governos europeus já aprenderam há muito tempo. Na Europa se defende o capitalismo desenvolvimentista, aonde a riqueza deve ser dividida por todos para gerar mais riqueza para muitos, e não a riqueza concentrada na mão de poucos. Então, não se enganem. Se vocês forem na Europa, vocês vão ver que muitos dos políticos de direita defendem pensamentos que em países subdesenvolvidos são considerados pensamentos de esquerda. Justiça social, igualdade de condições, distribuição de renda é pensamento tanto de direita quanto de esquerda nas nações civilizadas e desenvolvidas. Cuidado, não se deixem enganar. Vamos continuar. No plano teórico, os liberais incorporam nos anos 70 a questão dos direitos humanos. Observa, eles passam a servir desta argumentação, defendendo coisas muito distintas, como o fim das ditaduras, abertura de mercado, livre circulação de mercadorias e de pessoas. Entre os novos teóricos liberais, nós vamos dar um destaque para o John Rawls. As ideias liberais, os ataques que continuam a ser alvos, continuam a ser largamente seguidos pelos povos dos mais diversos países, né? Nominadamente devido à valorização que fazem do papel dos indivíduos na sociedade e a defesa da liberdade que proclamam. Os liberais, eles perderam espaço, tanto na política como na economia, depois da Segunda Guerra Mundial, porque o liberalismo começou a ser citado como uma das causas do surgimento do nazismo e do fascismo. O liberalismo começou a ser citado como uma das causas do término de programas de política de justiça social. O liberalismo começou a ser citado como uma das causas da crescente concentração de renda, ricos mais ricos, pobres mais pobres. O liberalismo, então, se repagina e ele passa a defender os direitos humanos, passa a defender a liberdade, passa a defender a abertura de mercados, livre circulação de mercadorias e pessoas. Então, observa como o liberalismo se adapta para voltar a encontrar espaço tanto na economia quanto na sociedade. Ele começa a pregar a valorização do indivíduo na sociedade e pregar a defesa da liberdade. Mas, sempre tem um mas, tudo isso voltado aos interesses econômicos. Não esqueçam disso. Então, a liberdade, tanto do indivíduo como da sociedade, que é proclamada pelos liberais, quando analisada nua e cruelmente, ela só tem um objetivo: os interesses econômicos. Bom, pessoal, nós falamos de darwinismo social. O criador da teoria do darwinismo social foi esse cidadão aí, o Herbert Spencer, né? Eu peço que vocês deem uma olhadinha no módulo e leiam mais sobre o darwinismo social. Ele é muito interessante para que não ocorra novamente. Os tempos estão tão loucos que nós estamos vendo voltar coisas como racismo, eugenia, e logo, logo é capaz de alguém defender esse desastre que é o darwinismo social novamente. Bom, essas teorias que pregam superioridade de grupos sociais, elas são extremamente danosas, porque elas fazem com que o cidadão venha a acreditar que ele pode e deve ser explorado pelo mais rico, né? Que o cidadão venha acreditar que o rico tenha mais direito à justiça, a uma vida digna que o mais pobre. Então, é muito perigoso isso. E muitas vezes, esse pensamento, essa linha de pensamento, gera outras linhas de pensamento extremamente danosas, como racismo, como políticas fascistas, e aí por diante. Novamente, pessoal, eu friso que isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. Se for para a Europa, onde estão as nações mais desenvolvidas do mundo,
ou mesmo se tu for nos Estados Unidos, eles se opõem ao darwinismo social. Eles consideram o darwinismo social uma coisa danosa, geradora de injustiça social e racismo. O darwinismo social no Brasil. Nas últimas décadas, no século XIX, em nosso país, muitos intelectuais e pensadores, tais como Nina Rodrigues e Silvio Romero, acabaram por adotar uma tese da existência de uma raça superior. Eles defendiam o branqueamento da população como uma forma de superar as misturas das cores que caracterizam o povo brasileiro. A aplicação prática dessa concepção se traduziu no incentivo da imigração maciça de trabalhadores europeus para o Brasil, italianos, alemães, espanhóis, poloneses, ucranianos, que ao longo do tempo deveriam vir ao Brasil para trabalhar, mas principalmente para branquear a sociedade do país. Bom, o darwinismo no Brasil ele toma uma peculiaridade mais racista que econômica. No início do século XX, no fim do século XIX, início do século XX, se defendia que uma nação, para ser desenvolvida, teria que ter a maior parte da população de origem ariana ou caucasiana, ou seja, os brancos. Que negros e índios ou mestiços eram por si só danosos ao desenvolvimento de uma nação. Eles diziam que os índios eram preguiçosos, que os negros eram dados à malandragem, né? E só quem realmente se dispunha a seguir normas, a trabalhar, a gerar riqueza de uma nação, era a raça ariana e caucasiana, ou os brancos. E eles diziam que a mistura das três raças, eu friso a vocês, nós somos um país de mestiços, né? É impossível, isso eu defendo e provo, é impossível, no Brasil, existir uma família de arianos e caucasianos. Pode ser loirinho do olho azul. Se explorar a árvore genealógica dessa família, vai encontrar um índio, um negro, um mestiço. Então, o Brasil é um país de mestiços, por isso que quando nós saímos do país, nós somos chamados de latinos, mesmo que brancos de olhos azuis ou verdes, nós somos latinos. Então, é ridículo a existência do racismo no Brasil. Voltando ao nosso assunto. No início do século XX, final do século XIX, se defendeu essa tese que deveríamos acabar com os mestiços no Brasil, acabar com as minorias dos negros indígenas. E como nós faríamos isso? Branqueando a população brasileira. E como branquearia a população brasileira? Trazendo imigrantes europeus para o Brasil. Graças a Deus, mais tarde, já no século XX, esse pensamento vai perdendo força. E, geneticamente, se descobriu que essa mistura de raças até pode ser benéfica. Foi nesse momento, por exemplo, que samba, violão, frevo e capoeira deixaram de ser criminalizados em nosso país e passaram a ser aceitos nos mais diversos setores sociais, até mesmo nos setores elitizados. Pessoal, eu friso a vocês que o liberalismo ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, como todas as coisas. O que não se pode permitir é a acentuação do lado negativo do pensamento liberal. Ou seja, a defesa dos mais ricos em detenção da proteção dos mais pobres. Ou seja, privilegiar. Pessoal do segundo ano, vamos então continuar, né? Nós vamos agora, juntos, eu e vocês, vamos gerar um resumo que vai ser muito útil para a nossa prova, que está se aproximando, sobre o liberalismo. Eu vou pedir a gentileza, vou dar uns minutinhos aí para vocês pegarem o caderno e a caneta, para que a gente possa fazer essas anotações de forma resumida e voltada para a nossa prova. Então, aí eu vou dar uns 4 minutinhos aí para vocês pegarem a caneta e o caderno, encontrarem, né, perdido por aí.
para que a gente possa começar o nosso resumo sobre o liberalismo, ok? Então, por favor, busquem o caderno e a caneta, para que a gente possa iniciar aí o nosso resuminho. Pessoal, vamos então começar o nosso resumo sobre o liberalismo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está dando para ouvir? Todo mundo ouvindo? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. O liberalismo. Eu peço que vocês anotem. O paralelo eu estou escrevendo no chat, tá? Então, primeira coisa, o que é o liberalismo? A gente tem que saber o que é. O que é o liberalismo? A primeira pergunta que nós temos que responder. O liberalismo, então, ele é uma corrente política e econômica. Tá? Então, o liberalismo é uma corrente política e econômica que vai surgir aonde? Que surge na Europa, no continente europeu, né? E na América do Norte
principalmente, vou escrever certinho aqui, principalmente em regiões submetidas ao processo de revolução industrial. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. O que é o liberalismo? O liberalismo ele é uma corrente, um pensamento político-econômico que vai surgir, né, tanto no continente europeu quanto nos Estados Unidos, lá na América do Norte, com menos expressão no Canadá, né? E o liberalismo ele surge principalmente nas regiões industrializadas, ou seja, nas regiões que estão sendo submetidas ao processo de revolução industrial, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é o liberalismo. Seria essa nossa resposta, é isso que ele é, tá? E quando ele surge? Segunda pergunta que a gente tem que saber. Quando ele surge, ele vai surgir, gente. Quando ele surge, né? Em meados do século XVIII. Quando falar em meados, é sempre mais ou menos na metade do século, né? Então, seria mais ou menos século XVIII, ali pelos anos 50 do século XVIII. Então, em meados do século XVIII é que vai surgir o liberalismo. E, afinal, o que o liberalismo pregava? O que o liberalismo queria? Quais eram as pretensões do liberalismo? O que o liberalismo afirmava? A gente tem que saber isso. Então, vamos colocar aqui o que o liberalismo... Oh, meu Deus. O liberalismo defende ou afirma. E aqui é fundamental que vocês saibam isso, tá? Qual é a máxima do liberalismo? Geralmente isso cai em prova. Qual é o maior pensamento? Qual é a máxima do liberalismo? Né? Pessoal, lembrando, se vocês quiserem se comunicar comigo, usem o chat, porque eu estou sem o retorno do som, tá ok? Então, o que o liberalismo defende, o que o liberalismo afirma? Então, primeiro, a máxima do liberalismo, tá? A máxima do liberalismo é bem simples, é o surgimento do Estado mínimo, ou seja, o Estado não deve intervir na economia. Olha como eu escrevi intervir. Digitar rápido não é brinquedo. Não deve intervir na economia e deve se ocupar única e exclusivamente das questões ligadas à justiça e justiça e segurança. Pessoal, essa é a máxima do liberalismo, tá? Então, se numa prova eu perguntar para vocês qual é a máxima do liberalismo, qual é o principal pensamento do liberalismo, essa é a resposta. É o Estado mínimo. Ou seja, um Estado que não intervenha de maneira nenhuma na economia, né?
e que se preocupe só com duas questões, a questão judicial e a questão de segurança. Né? Qual seria o segundo item apregoado pelos liberais, né, que a gente tem que se preocupar também? Eles defendem, né, a propriedade privada e a autorregulação econômica. Já vou explicar isso para vocês. E a autorregulação econômica. Já vou explicar isso para vocês, só dei um minutinho. Deixa eu só arrumar aqui. Eu estou digitando e falando ao mesmo tempo, não é fácil. E a iniciativa privada. Então, é isso que eles defendem. Ok? Pessoal, vamos entender mais ou menos o que os liberais estão falando. Nós devemos primeiro entender o contexto histórico de tudo isso aí. A Revolução Industrial, ela trouxe o surgimento de uma nova burguesia, a burguesia industrial. Essa burguesia industrial, ela começa a enriquecer mais rápido e mais do que a burguesia comercial. São os famosos donos de indústria, donos de empresas ou de indústrias geradoras de manufaturados que serão vendidos pela burguesia comercial. O enriquecimento dessa gente se dá em dois pilares importantes. Primeiro, produzir muito, e segundo, diminuir o custo de produção ao máximo, para se ter muito lucro. Então, se tu quer produzir muito e diminuir o custo de produção ao máximo, tu tem alguns probleminhas aí. E um dos probleminhas vai ser o quê? Primeiro, a matéria-prima barata. Então, tu tem que ter matéria-prima barata. Segundo, o trabalho, a mão de obra. Tu tem que ter uma mão de obra igualmente barata. Então, para conseguir isso, duas coisas são necessárias, segundo o liberalismo. Estou explicando liberalismo. Em momento nenhum eu estou falando se é certo, que é errado. Eu estou explicando o liberalismo. Minha opinião é o que menos interessa aqui. Então, eu estou explicando para vocês o liberalismo. Para eles conseguirem esses dois pontos, matérias-primas baratas e mão de obra barata, eles precisam de duas coisas fundamentais. Primeiro, a autorregulamentação do mercado, ou autorregulamentação econômica, que basicamente teria dois alicerces. O primeiro alicerce da autorregulamentação econômica é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, que é a lei da oferta e da procura. Então, quanto mais procurado determinada coisa, mais cara ela se torna. Quanto menos procurado determinado produto, mais barato ele se torna. E também, como eu falei para vocês, eles queriam mão de obra barata. Então, quanto menos tu pagar para o teu funcionário e quanto mais tu fizer ele trabalhar, melhor para ti. Só que para te ter a tal de autorregulamentação econômica ou de mercado, tu não pode ter a intervenção do Estado, porque o Estado ele intervém na economia no sentido de manter preços máximos e mínimos. Como assim? Existe uma coisa que se chama inflação. Né? A inflação não é falta de dinheiro no mercado, pelo contrário, é o excesso de dinheiro no mercado. Tem tanta procura de determinada coisa que essa coisa sobe de preço. Para controlar a inflação, muitos países determinam preços máximos e mínimos para determinados produtos. Vou dar um exemplo. Uma sandália, um chinelo, um sapato, né? Tu compra do fornecedor e põe teu preço. Né?
Se tu quiser botar aquele sapato valendo 1 milhão, tudo bem. Agora, tu não pode permitir que o pessoal do setor calçadista coloque aquele sapato valendo 1 milhão. Então, existe um preço mínimo que o Estado cobra daqueles que vendem e fornecem produtos. Ou seja, não pode, de maneira nenhuma, a especulação comercial. Eu não posso ser um dono de empresa e determinar, por exemplo, que o chocolate que eu vendo custa R$ 200. E todos os que vendem chocolate botar 200 também. Não. É um preço irreal para o produto que eu estou vendendo. E cabe ao Estado impedir esse tipo de coisa. Né? Impedir que se forme um cartel de produtores de determinado produto que jogam o preço lá para cima, independente do valor real do produto. Então, existe a intervenção do Estado, sim, impedindo que sejam cobrados preços abusivos de determinadas mercadorias. O preço de uma mercadoria, ele reflete a lei da oferta e da procura, mas reflete também o seu real valor, ou seja, quanto custou para ser produzida, quanto custou para ser transportada, quanto custou de propaganda. Então, isso vai gerar um valor. Em cima desse valor, o Estado gera valores máximos e mínimos. Isso é regulamentação econômica. Os nossos amigos liberais, eles não queriam isso. Não tem nada de preço máximo e mínimo, e o Estado não se mexe nesse negócio. A gente que vai determinar o preço máximo e mínimo apenas pela lei da oferta e da procura. É arriscado? É muito arriscado, porque a tendência do ser humano é a ganância, a busca desmedida pelo lucro. Então, a regulamentação econômica, deixada única e exclusivamente na mão daqueles que produzem, a não ser que o ser humano evolua muito, ele vai gerar a especulação econômica. Ou seja, é a tendência de se colocar o maior preço, né, para se ganhar mais em cima de um produto que não vale tudo isso. Mas os nossos amigos do liberalismo diziam, não, a consciência, a civilidade daqueles que produzem vai garantir a regulamentação econômica, não precisa o Estado aí ficar determinando preço máximo e preço mínimo. Tá? A segunda coisa que os nossos amigos... Eita, escrevi errado privado ali, me perdoem, viu, gente? Digitar rápido é o cão, viu? Peraí, deixa eu arrumar aqui. A segunda coisa que os liberalistas defendem é a iniciativa privada. Ou seja, todo o setor produtivo deveria ser entregue na mão da iniciativa privada. Não deveria haver empresas estatais. Ou, se houvesse empresas estatais, elas deveriam se ocupar das atividades que dão menos lucro. Quais são as atividades que dão menos lucro? Atividades de infraestrutura. Tá? As atividades de infraestrutura são as atividades que dão menos lucro. Ok? Pessoal, vocês estão entendendo até aí? Estão conseguindo entender, por favor? Então, observe que situação. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial e com o superenriquecimento da burguesia industrial e comercial, os burgueses não queriam mais a intervenção do Estado na economia. Eles queriam total liberdade para aumentar e auferir os seus lucros. Então, surge o pensamento liberal, que é uma corrente política e econômica que vai surgir em meados do século XVIII, ok? E essa corrente política e econômica, ela tem como máxima que o Estado não deve intervir na economia, deve se resumir à justiça e segurança. Então, os nossos amigos liberais começam a pregar o seu pensamento
E a máxima do liberalismo é essa que eu falei, o Estado mínimo que não interfere na economia. Tá? E a segunda máxima deles é acreditar que as relações comerciais se harmonizam pela lei da oferta e da procura e pela consciência daqueles que geram riqueza, que no caso seria a burguesia industrial. Então eles diziam, olha, não precisa um Estado para determinar preço máximo e mínimo. O próprio produtor aqui, o industrial, o burguês comercial, ele sabe que não pode gerar preços abusivos. Ele sabe que não pode formar um cartel. Ele tem consciência. Também não precisa determinar preços máximos e mínimos, porque a própria lei da oferta e da procura, ou seja, um produto muito procurado vai ter seu preço aumentado. Um produto menos procurado vai ter seu preço baixo, limitado. Pessoal, deem uma copiadinha nesse pouquinho que eu escrevi aqui, tá? Porque eu, quando digo para vocês aí, copiem do chat e tal, faz um recorte e cola, ninguém faz, né? Então, quem sabe no caderno acontece. Vou dar um minutinho só para vocês armazenarem isso aí e já continuamos. Ok, gente, já demos aquela famosa copiada. Então, por enquanto, é só isso aí mesmo. Pessoal, vamos ver se vocês gravaram isso aí, né? Vocês vão me auxiliar agora. Lembrando, pessoal, que o meu retorno está muito baixo. Eu vou pedir que vocês respondam, por favor, através do chat, tá? Meu retorno está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvi-los. Primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês, me ajudem aí, por favor. Em que período da história, em que época surgiu o liberalismo? Nós acabamos de falar. Alguém sabe me responder? Em que século ele surgiu? Tem mais, viu, gente? Tem mais coisa aí que a gente vai digitar. Em meados do século XVIII. Muito obrigado, minha filha. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, aonde ele surgiu? Né? A Ádila já nos ajudou aí, dizendo que ele surgiu em meados do século XVIII, verdade. Aonde ele surgiu? Quem é que saberia me dizer? Vamos lá? Quem é que saberia me dizer aí aonde surgiu o liberalismo? Ele surgiu em meados do século XVIII, verdade. Né? Mas aonde ele surgiu? Tá? Quem é aí que vai nos auxiliar? Por favor. Então, aonde que ele surge, gente? Ok.
Muito bem. Então, nós observamos aí, eu e vocês, que o liberalismo, ele surge no continente europeu, né? Vocês sabem disso, né? E, além do continente europeu, ele surge na América do Norte, nessas duas regiões, tá? Em áreas mais industrializadas, muito bem, Ângela, aonde a Revolução Industrial se acentuou. Nós sabemos que a Revolução Industrial, na sua segunda fase, isso aí vocês estudaram lá no 8º ano, né? A gente vai rever aqui também, mas vocês já estudaram isso no 8º ano. Vocês devem lembrar que a Revolução Industrial, ela possui fases, e a principal característica da segunda fase da Revolução Industrial é que ela, na sua segunda fase, se espalha por toda a Europa, o continente europeu, pelo menos Europa Ocidental, né? E fora da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão. Então, nós vamos ver que o pensamento liberal vai surgir nesses lugares. Quem é que sabe me dizer aí qual é a máxima do pensamento liberal? O que, que eles querem? Qual é a máxima deles? Quem saberia me dizer isso? Qual é a máxima do pensamento liberal? Né? Qual é a máxima do pensamento liberal? Quem é que sabe me dizer, por favor? Ai, ai, ai. Vou por livre espontânea coação aqui, então vou sortear um aí para ver se sabe. Qual é a máxima do pensamento liberal? Tá? O Estado mínimo, muito bem, Átila, muito bem. É o surgimento do Estado mínimo. Muito bem, Raquel, parabéns, é exatamente isso. O Estado mínimo, que nada mais é que o Estado não deve interferir na economia, ou seja, deve interferir minimamente, cabendo ao Estado apenas as questões de segurança e justiça. Ok? Então, isso é importante que a gente tenha em mente, que é isso que os nossos amiguinhos aí, os liberais, queriam. É isso que eles desejavam. Um Estado que não interferisse na economia. Aí os nossos amiguinhos, os liberais, disseram, olha, não precisa interferir no Estado, porque quem controla a economia, ela vai se harmonizar automaticamente, o mercado, vai ser a lei da oferta e da procura. Então não precisa o Estado botar preço máximo e mínimo, porque o preço de um produto vai subir naturalmente conforme a lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura é, quanto mais procurado determinado produto, mais valorizado ele é. Quanto menos procurado, mais barato ele é. E também eles diziam que não precisava o Estado interferir nas relações de trabalho. Né? É isso que nós vamos ver agora. Então, nós vimos que eles defendem a propriedade privada, a iniciativa privada, a autorregulamentação. Quando fala em iniciativa privada, é colocar nas mãos dos empresários todo o setor produtivo. O Estado não tem estatais, não tem empresas. Por exemplo, produção de energia fica com a iniciativa privada. Transporte, iniciativa privada. Água, luz, tudo é iniciativa privada. A única coisa que deveria caber ao Estado seria, as funções que dão menos lucro. E que funções dão menos lucro? Infraestrutura. Então, caberia ao Estado cuidar de fazer estrada, saneamento básico, esse tipo de coisa. O resto entrega tudo para a iniciativa privada. Ok? Terceira coisa que vamos botar aqui no nosso resuminho, terceiro item que os nossos amigos liberais defendem. Aí é a livre negociação entre patrão e empregado. Então, o Estado não cria nem fiscaliza leis
trabalhistas. A Ádila já pegou o espírito da coisa, né? Já até adiantou o que eu ia falar. Aproveitando aí o insight da Ádila, o que eu estou mostrando para vocês, gente, e eu quero que vocês me entendam, pelo amor de Deus, hoje até para ensinar a gente tem que tomar cuidado, porque a mente das pessoas está muito pequena, muito pequena. Então, pequena no sentido de colocar tudo no sentido de ideologias políticas, direita e esquerda, isso não tem nada a ver com ideologia política. Vocês podem ver que a Ádila aqui, que eu saiba não pertence a nenhum partido político, ela logo entendeu que isso não faz sentido, e não faz mesmo. E eu já vou explicar por quê. Mas deixa eu terminar aqui essa parte da livre negociação entre patrão e empregado. Então, eles queriam que não houvesse leis trabalhistas, que esse negócio de lei trabalhista fosse relegado a um plano da livre negociação entre patrão e empregado. Ou seja, o patrão vai determinar o tempo mínimo de trabalho, o tempo máximo, um salário mínimo, o salário máximo, férias remuneradas, todos os direitos trabalhistas seriam concessões negociadas entre patrão e empregado. Pessoal, se vocês prestarem atenção, existe uma grande diferença, até eu falei que a Ádila já meio captou a ideia, entre a teoria e a prática. Na teoria, tudo isso é muito bonito, né? Não precisa o Estado determinar preços máximos e mínimos. O preço vai subir conforme a lei da oferta e da procura. Isso até funcionaria, se não houvesse um fator chamado ganância. Entendeu? Esse é o problema. Tem um pensamento que vocês já devem ter ouvido, que o problema do mundo não é a pobreza dos pobres, mas a ganância dos ricos, né? Então, o que acontece? O grande perigo que havia é que o pessoal deixasse essa lei da oferta e da procura para lá e começasse a criar uma coisa chamada cartel. Ou seja, todo mundo que produz sapato, um exemplo, se reunisse e dissesse, vamos botar um sapato aí, um par de sapato custando mais barato, R$6.000. É um absurdo, porque ele não vale isso. Mas, se tu deixar o preço na mão de quem produz, ele põe o preço que ele quiser. Não tem preço mínimo. Então, a lei da oferta e da procura acaba sendo, vamos dizer assim, vilanizada, dispensada pela ganância do que produz, que quer ganhar cada vez mais, produzindo cada vez menos. Outra coisa também que não dá certo, tu tentar regular as relações de trabalho pela livre negociação. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com comunismo e socialismo, apesar de ter aparecido pela primeira vez no livro de Karl Marx, o Capital. O Marx ele chegou a uma conclusão muito simples, que no capitalismo, o que o capital deseja é uma coisa. O capital quem é? É o burguês. E o que o trabalho deseja é outra. Quem é o trabalho? O trabalho é o operário, é o funcionário. O capital, ele sempre vai querer ganhar muito, preste bem atenção nisso, o capital sempre vai querer ganhar muito pagando pouco. Então, o capital quer ter muito lucro, reduzindo ao máximo os custos de produção. E dentro dos custos de produção, tu tem aí não só a matéria-prima, mas também tem a mão de obra. Então, o capital quer ganhar muito, pagando pouco. Pagando pouco pelo quê? Pelo trabalho. Já o trabalho, representado pelo operário, pelo camponês, pelo funcionário liberal, por aí vai, ele quer exatamente o oposto. Ele quer trabalhar muito, ele quer trabalhar pouco, perdão, e ganhar muito. Então, observa como não bate, de jeito nenhum. Não bate, não fecha. O burguês quer que tu trabalhe muito e ganhe pouco.
Já o trabalhador quer trabalhar pouco e ganhar muito. Então, não tem como essa livre negociação dar certo. Não tem como, infelizmente não tem, a não ser que nós fôssemos uma civilização muito desenvolvida, ciente do amor ao próximo, do respeito aos direitos do próximo, mas isso não existe. O que existe é a exploração. Então, o Estado não interferindo não interferindo nas relações de trabalho, deixando para livre negociação, é entregar o empregado à própria sorte nas mãos do patrão. O patrão vai determinar o teu salário mínimo, vai determinar quanto tu vai trabalhar, vai determinar se tu vai ter ou não férias, vai determinar se vai recolher ou não para fins de aposentadoria, e aí para frente. Então, o que eu estou dizendo a vocês, e eu acho que eu nem precisaria dizer, porque alguns de vocês já começaram a notar isso não faz sentido, gente. Isso só faria sentido, o liberalismo, se nós fôssemos uma civilização justa, correta, onde ninguém quer explorar o próximo. E não é verdade. Vocês sabem que não é verdade. Então, o pensamento liberal já começa capenga aí. Ele parte do princípio que não existe ganância, que existe justiça, tanto do lado de quem produz, quanto do lado de quem trabalha para quem produz. Então, o liberalismo já peca por aí. O grande erro já começa por aí. Mas vamos mais um pouquinho adiante. Os pensadores liberais tão importantes, tá? Eu vou me restringir a alguns, aí no vídeo falei de vários, tá? O pai, vamos chamar de pai, né? Vamos dizer assim, a figura mais destacada na defesa do pensamento liberal. Então, eu vou botar pai, mas vocês entenderam que é pai no sentido daquele que mais se destaca na defesa do pensamento liberal. Então, o pai do pensamento liberal é o cidadão chamado Adam Smith. Tá? O Adam Smith, ele acreditava, ou pelo menos queria que a gente acreditasse que ele acreditava, em tudo isso que eu acabei de falar. No Estado mínimo, então ele afirmava a necessidade de surgimento do Estado mínimo, da autorregulamentação do Estado, autorregulamentação do mercado, desculpa, viu, gente? Autorregulamentação do mercado, pela livre concorrência também e pela lei da oferta e da procura. Ele acreditava nisso, ou dizia que acreditava, né? Então, a autorregulamentação do mercado, livre concorrência e lei da oferta e da procura. Não precisava, então, na cabeça deles, precisava o governo interferir nisso. O mercado mesmo ia se harmonizar, olha que coisa. E ele também afirmava que a relação entre patrão e empregado se daria por livre negociação. E não por leis trabalhistas. Então, observa que o pensamento de Adam Smith, ele engloba tudo que o pensamento liberal acredita. Tudo que os liberais acreditavam e pregavam e morriam por isso é exatamente o que o nosso amigo Adam Smith está afirmando aí. Por isso que ele é o pai do pensamento liberal, a gente considera ele
o pai do pensamento liberal, porque ele está afirmando tudo, literalmente tudo, que o liberalismo prega. Pessoal, de novo, por favor, o pensamento liberal, ele não, se tu analisá-lo de uma maneira ampla, ele não está errado. O problema realmente é a ganância, é o capitalismo selvagem, é a exploração do homem pelo homem. É aí que fracassa o pensamento liberal. Tá? Por favor, não vamos confundir pensamento liberal com neoliberalismo, é outra coisa. Não confundam, por favor. Nós estamos falando aí do século XVIII, século XVIII, meados do século XVIII, início do século XIX. Já o neoliberalismo é uma coisa que surge lá nos anos 70, né? Tem alguma coisa do liberalismo? Tem, mas é um pouco diferenciado. Né? Já dá mais valor aos direitos humanos e por aí vai. Bom, gente, nós poderíamos destacar outros pensadores liberais, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque a maior parte desses pensadores liberais fala a mesma coisa, que o Estado não deve interferir na economia. Mas tem um pensador liberal aí que eu acho que ele sofreu de sincericídio, foi sincero demais. Trouxe à luz o que realmente os liberalistas pensavam. Então, além de Adam Smith, eu vou salientar Thomas Malthus. Thomas Malthus, que também é conhecido por vocês, por uma teoria que ele fez lá na geografia, que o mundo estava condenado à fome. Por quê? Porque ele dizia que a população da Terra cresce de maneira exponencial. Né? Cresce sob forma geométrica. E a produção de alimentos cresce sob forma aritmética. Então, não teria como ter alimento para todo mundo no futuro. Na realidade, isso, graças a Deus, não se concretizou, essa fome universal, graças ao desenvolvimento da agricultura, no sentido da pesquisa, adubos defensivos, que geram quantidades de alimentos maiores com perdas menores. Mas isso aí é assunto da geografia. Para nós aqui, o Thomas Malthus interessa no sentido do pensamento liberal. E o Thomas Malthus, ele escancarou realmente o que os liberalistas pensavam. Primeiro, ele dizia o seguinte, que o Estado deve proteger e se preocupar com o mais rico. Por que o Thomas Malthus falou isso? O Thomas Malthus, ele fez uma análise bem superficial da riqueza das nações. Ele acreditava que quanto mais burgueses tivessem, mais haveria capital para gerar indústrias, comércio, e isso traria o enriquecimento da nação. Então, Thomas Malthus liga o enriquecimento da nação, de qualquer nação, apenas ao capital, não ao trabalho. Se tu ligar o enriquecimento de uma nação apenas a uma classe específica, no caso Thomas Malthus, aos burgueses, que importa é o capital, tu vai deixar as demais em segundo plano, vão ser esquecidas. E é isso que Thomas Malthus faz. Eles, olha, a riqueza de uma nação é proporcional ao número de burgueses que essa nação possui. Essas pessoas são as mais importantes dentro do país, porque o capital delas é que gera riqueza para a nação. Então, observe que Thomas Malthus despreza completamente o trabalhador e o trabalho e valoriza apenas o capital. Então, o Estado deve se proteger com mais ricos. E o Thomas Malthus faz uma coisa pior ainda. Ele considera os mais pobres um problema para o enriquecimento de uma nação. Como assim? Bom, se tu tiver uma população que necessite de educação, segurança e saúde, os impostos eles vão ser aplicados nesses setores, educação, segurança e saúde. No entanto, se tu tivesse uma população que pudesse pagar o próprio plano de saúde, botar os filhos na escola particular e contratar a própria segurança, o dinheiro dos impostos
iria todinho para o setor produtivo, né? E, consequentemente, a nação enriqueceria mais, porque produziria mais. Gente, isso é um pensamento absurdo, né? É um pensamento onde tu pega o dinheiro do mais pobre e joga na mão do mais rico, querendo que o mais rico fique mais rico para o Estado cobrar mais imposto dele. Só que o Estado não vai cobrar mais imposto dele. Vai continuar tirando os impostos do mais pobre, enriquecendo o mais rico. É a chamada prosperidade não social. O que é prosperidade não social? O teu país enriquece, mas o povo continua na miséria. Ou seja, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Então, quando alguém diz, olha, a nação está prosperando e tu só vê miséria em toda parte, é isso que está acontecendo, né? A riqueza está sendo concentrada na mão de poucos para gerar miséria e empobrecimento na mão de muitos. Então, o Thomas Malthus, mais ou menos, ele está sugerindo isso, né? E ele via os pobres como empecilho para o Estado, gente que dependia do Estado para tudo. Então, quanto menos pobre tiver, melhor ainda. Isso na cabeça do Thomas Malthus, pelo amor de Deus. Tá? E o Thomas Malthus, ele foi tão cara de pau que ele deu até um conselho aos mais pobres. Ele disse, não se reproduzam. Então, para os mais pobres, aqui, para os mais pobres, o conselho era não se reproduzir. Olha que coisa horrível, gente. Olha, é um treco desumano, mas isso já aconteceu em outros continentes, até no Brasil já aconteceu. Quando a República surgiu no Brasil, os primeiros governos republicanos, eles enfrentaram uma epidemia de tuberculose. E os primeiros presidentes republicanos brasileiros não fizeram nada para eliminar essa epidemia ou diminuir a sua ação sobre o povo. Por quê? Porque eles achavam que a maior parte do povo pobre era mestiço ou negro. Então, que essa epidemia matasse essa gente, porque depois eles substituiriam esses mestiços negros por imigrantes europeus. Eles iam buscar embranquecimento da nossa raça. Então, existe, infelizmente, linhas de pensamento, e é triste falar, mas existem, já existiram, né, que acham que não se deve combater essas crises sanitárias, né, porque quem morre é o mais pobre, e o mais pobre só gera mesmo despesa para o Estado, então que morra. Né? Infelizmente, existe essa linha de pensamento, tem pessoas que pensam assim, e Thomas Malthus era um deles. Inclusive, ele dizia, o único conselho que eu dou para os pobres, como eu botei aí, é não se reproduza. Ok? Gente, isso aí, no mínimo, é desumano, mas também é uma burrice do tamanho de um elefante. Se tu não tiver trabalhadores, quem é que vai trabalhar no comércio, na indústria? Quem é que vai gerar riqueza para o enriquecimento do Estado e do burguês? Então, esse é um pensamento burro, muito burro. Né? O Thomas Malthus, ele gerou um pensamento absurdo, um pensamento burro. Né? Outro pensador liberal que nós poderíamos destacar aqui é o Edmund Burke. Como é que eu escreva certo o nome dessa criatura? Tá? O Edmund... Opa, perdão. Eita, acabei saindo do chat aqui. Deixa eu achar o chat de novo, achei. O Edmund Burke, ele foi mais fundo. Ele disse que o Estado é o pior inimigo. Olha que coisa de doido. O Estado é o pior inimigo da sociedade e da riqueza coletiva.
Então, ele dizia que o Estado, interferindo na economia, ele impedia que os empresários, que a classe burguesa gerasse riqueza, e isso provocava, por tabela, o empobrecimento da sociedade. Então, a intervenção do Estado era que gerava a miséria, a pobreza. Pessoal, eu repito, como a Ádila falou uns minutos atrás, tudo isso, se tu analisar friamente, não faz nenhum sentido. Né? Então, eles não faz sentido porque tem o fator ganância em cima disso. Né? O que os nossos amigos liberais estão esquecendo é que existe o fator ganância, existe o capitalismo selvagem, existe a concorrência desleal, tudo isso existe. E o que eles estão esquecendo também é que esse tipo de situação leva a convulsões sociais, a revoltas, e provocam a desagregação social. Ângela, muito bem, minha filha, é exatamente isso. Né? Muito bem. O teu pensamento está claríssimo, tá? O teu pensamento está claríssimo. Existe, no entanto, vamos dar a César o que é de César, nem todos, pessoal, nem todos os liberais, eles tiveram esse pensamento tão prejudicial às classes mais baixas. Nós vamos dar como exemplo John Stuart. É John Stuart Mill, se eu não me engano o nome dele todo. Né? Mas é John Stuart Mill. Se eu escrever errado Mill, me perdoe. Eu não me lembro se é com um L ou dois L's esse Mill aí. Mas o John Stuart Mill, ele é o único que falou que a principal função do Estado era promover melhores oportunidades. Não, era promover melhores oportunidades de desenvolvimento pessoal e social a todos os indivíduos. Tá? Então, observa aí, o John Stuart Mill, ele foi um dos poucos da linha liberal que disse, não, peraí, a riqueza tem que ser dividida por todos. E essa deve ser a principal função do Estado, dividir a riqueza entre todos. Então, observa, tudo bem, o Estado não vai interferir nas relações trabalhistas, o Estado não vai interferir na autorregulamentação do Estado, mas o Estado vai distribuir a riqueza. Né? Para que todos os indivíduos tenham chance de desenvolvimento. Então, o nosso amigo Stuart Mill é um dos poucos pensadores liberais que se preocupa com isso. E deixa eu explicar algo para vocês. Eu acabei de falar para vocês do perigo de determinados tipos de progresso, de desenvolvimento econômico, que só se preocupam com um lado da sociedade, né? Só se preocupam com o enriquecimento de um lado, deixando o outro à própria sorte. Então, tu pode ter uma nação riquíssima, eu vou dar um exemplo, por exemplo, as nações árabes. Né? Os sheiks árabes, os industriais, são riquíssimos. O povo tem carro de ouro, torneira de ouro, se marcar aí, até o papel higiênico é folhado a ouro. Tá? Mas o resto da população vive na mais negra miséria. Então, tu tem estados riquíssimos com populações beirando a miséria absoluta. Isso não adianta, por quê? Porque o desenvolvimento pertence a uma única camada social. Não existe IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Se não tem IDH, não tem progresso geral. Não tendo progresso geral, essa nação não é desenvolvida. Então, a concentração de renda na mão de poucos
traz a miséria para muitos. Isso não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com esquerda. Isso é economia pura. Se tu fizer o bolo crescer muito na mão de poucos e o Estado não se preocupar em fazer esses poucos dividirem esse bolo que cresceu na mão deles, tu vai gerar a concentração de renda na mão de poucos. Daí vai acontecer que tu vai ver o PIB aumentar, mas a pobreza da nação continua a mesma. Tu vai ver, por exemplo, o agronegócio enriquecer cada vez mais e o povo não ter dinheiro para comprar seus alimentos. Tu vai ver o nosso setor industrial crescer cada vez mais, o de qualquer país, e o povo não ter dinheiro para consumir esses produtos. Então, tu vai criar uma economia voltada ao mercado externo, voltado à exportação. E o mercado interno, que se lixe. Ok? Então, isso não pode acontecer. O progresso só é justo, segundo o nosso amigo John Stuart Mill, quando o Estado se preocupa em dar oportunidades de desenvolvimento a todos os indivíduos que constituem todas as camadas sociais. Pessoal, por favor, vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Tudo que eu estou explicando para vocês não tem a ver com política, tem a ver com economia. Tá? Não estou falando de política, estou falando de economia pura. Certo? Princípios econômicos puros, contrários à concentração de renda, princípios econômicos que falam que o mercado não se autorregula automaticamente sem a intervenção do Estado, porque existe o fator ganância, o fator exploração. Então, nós estamos vendo que o pensamento liberal, esse pensamento que surgiu em meados do século XVIII, ele é muito bonitinho na teoria, mas na prática, ele traz uma coisa chamada injustiça social. Injustiça social. E nós vamos ver que as nações industrializadas, principalmente as nações europeias, elas, em meados do século XVIII até a segunda fase do século XIX, nós vamos ter períodos aí das chamadas da Belle Époque, né, onde haviam muitos ricos, riquíssimos, e muitos pobres, miseráveis, aonde não haviam leis trabalhistas, onde um operário trabalhava de 18 a 14 horas por dia, ganhando um salário que quem determinava é o patrão, o empresário. Num mês ele te pagava uma coisa, no outro mês ele pagava outra, não havia um salário mínimo pré-estabelecido, ou seja, ele pagava segundo a quantidade de lucro que ele queria oferir, e também não havia direito a repouso remunerado, férias, não havia direito a auxílio-doença, muito menos aposentadoria. Então, nós vamos ver que o enriquecimento das nações industrializadas europeias, que foi monstruoso nesse período, também trouxe uma enorme injustiça social. Né? Essas nações aí, elas estavam quase explodindo. As populações mais pobres já não aguentavam mais a exploração. E nós vamos ver que é nessa segunda metade do século XIX que vão surgir os famosos sindicatos e as revoltas operárias. Tá? Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham compreendido o que eu falei, e espero também que copiem aí esse resumo pequenininho que eu estou fazendo junto com vocês. Continuaremos na próxima aula gerando esse resumo, que será fundamental para a nossa prova 2, tá? Que ocorrerá lá no dia 14. Gente, um excelente fim de semana a todos vocês, e meus filhos, que Deus os proteja, viu? Fiquem todos bem. Um abraço a todos. Obrigado, Ângela. Um abraço a todos.